Então eles têm que assumir a culpa, têm que ser um pouco mais homem dentro de campo e não fazer as cagadas que fizeram no segundo tempo. Fala tu, tricolor! Tudo bem? Uma ótima segunda-feira a todos nós da Grêmio. Ontem ganhamos do Curitiba por 5-1. Vou trazer para vocês a entrevista pós-jogo do técnico do Curitiba, a entrevista mais sincera do mundo. Vamos dar uma olhada, deixe seu like e seu comentário. Por isso, né, se você puder explanar mais, você vê perspectiva de resolução assim, nesses problemas que já foram indicados? No teu trabalho também você acha que está surtindo resultado? Você acha que o time tem uma perspectiva de conseguir reagir na tabela no primeiro momento para depois ainda tentar brigar e escapar? Bom, de novo, eu acho que se não chega alguns reforços para você qualificar o elenco, é muito difícil. Essa é a minha opinião. Porque já é uma coisa que vem acontecendo desde o Campeonato Paranaense. Não é de agora, né? Já passou um treinador aqui, não conseguiram classificar para a semifinal do Campeonato Paranaense, foi desclassificado da Copa do Brasil, chegou um outro treinador também, até agora não conseguiu nenhuma vitória. Então é uma coisa que já acontece há muito tempo, né? E não se encaixou, né? Não se encaixou praticamente. A gente sempre procura falar, mas não tem como, né, o treinador entrar no campo, fazer gol, não tem como o treinador entrar no campo e acertar as coisas, né? Foram muitos erros individuais, né? Em todos os jogos a gente cometeu um erro individual que a gente acabou pagando. Então, assim, principalmente hoje, no segundo tempo, não dá para entender, né, o que aconteceu com a gente depois de um primeiro tempo. Acho que o melhor primeiro tempo, até melhor do que no jogo contra o Internacional, jogando na casa de um adversário de peso, a gente soube jogar, soube buscar o resultado. E no segundo tempo, praticamente, os jogadores entregaram o resultado, né? Então, assim, não sou de falar disso, mas chega uma hora também que não dá para você segurar, né? Não tem como eu acertar um passe, não tem como eu me posicionar numa jogada de escanteio, que foi uma jogada de escanteio praticamente que nós já tínhamos visto em outros jogos, e nós fizemos totalmente diferente daquilo que treinamos, né? Então é uma questão de concentração, é uma questão de cada jogador estar querendo jogar por si mesmo, né? Isso aí não existe. O homem tá bravo. E são jogadores que já vêm desde o Campeonato Paranaense, que passaram pela Copa do Brasil e que agora estão no Campeonato Brasileiro. Então não tem como fazer. Se não chega alguma coisa para qualificar o elenco, vai para a Série B rapidinho. Eita desgrama. Zago, como é que você se sente hoje no comando do Curitiba e como é que você se sente com o primeiro tempo que o Curitiba fez, você, e saindo daqui com 5-1? Não, eu mal porque me deu vergonha daquilo que aconteceu no segundo tempo, né? Principalmente daquilo que eu fui como jogador e de que eu sou como treinador, né? Eu fiquei envergonhado praticamente de tudo que nós fizemos no segundo tempo, dos erros que nós cometemos, né? Foram erros que você não comete nem no infantil e nem no juvenil. E isso aí foi falado dentro do vestiário com eles, né? Então são erros que você não comete nem no infantil e nem no juvenil. Então, assim, a diretoria até já falou que se o pessoal está descontente para pedir para sair, que facilita a saída, que é o que a gente fala sempre, né? A gente precisa, nesse momento, a gente não. O Curitiba precisa de jogadores que queiram tentar sair dessa situação difícil, que briguem pelas cores do Curitiba, porque, da maneira que está, é muito difícil. Ainda mais depois de um primeiro tempo organizado, de um primeiro tempo bem jogado, como nós fizemos hoje, né? Só que, assim, alguns jogadores não podem chegar em um determinado nível, que é a Série A do Campeonato Brasileiro, na minha opinião, um dos campeonatos mais difíceis do mundo, como a Premier League, não sabendo cobrar lateral, não sabendo a hora de fazer um passe, de colocar o companheiro em melhores condições, de olhar antes do adversário chegar, de fazer uma cobertura, né? Isso aí são coisas que já vem acontecendo há muito tempo, a gente tenta corrigir, só que não dá para você corrigir algumas coisas com jogadores profissionais, né? Isso aí tem que ser corrigido um pouco lá atrás, porque não é fácil. Quando um jogador tem um determinado erro, já está acostumado, já está viciado em cima daquele erro, é difícil para você remediar as coisas depois. Zago, você está dando um diagnóstico muito forte sobre, né, o
Não é forte, não. Não é forte, não. É o que pode acontecer com o Curitiba. Se não reforçar, cai para a segunda divisão. Minha pergunta é até em cima disso. Ainda dá tempo de salvar? Tempo dá, desde que você consiga qualificar um pouco mais o elenco, né? Não é fácil, né? Porque uma equipe é construída em dezembro e janeiro. Em novembro você já começa a trabalhar e constrói ela em dezembro e em janeiro. Se foi construída errada, não dá para remediar muito agora. Porque a janela de inverno aqui no Brasil é para você fazer uma pinceladinha, 2, 3 reforços e basta. Né? Do jeito que a gente está vendo, a gente precisa de 7, 8. E não é fácil achar 7, 8 no mercado nesse momento, porque eu costumo dizer, passarinho, curió, coleirinha, está tudo preso. Pardal tem um monte voando. Né? Só que o passarinho, o melhor, ele já está preso e os clubes não vão liberar. Então não adianta a gente vir aqui, enganar o torcedor e falar, né, não, vamos tentar. Eu acho que tem que ser tentado até o final. Só que se não reforçar, não chega. Quanto você está motivado versus magoado versus revoltado com essa situação? Quanto a tua motivação de tirar o time dessa situação se sobrepõe a essas outras situações? Não, vontade de trabalhar eu sempre vou ter. Isso aí faz parte do meu DNA, né? Como todo mundo está falando hoje, faz parte do meu sangue. Então, trabalhar, abaixar a cabeça, eu nunca vou abaixar, né? A questão da continuação ou não já é uma questão da diretoria, né? Fico magoado porque, principalmente no segundo tempo de hoje, faltou sangue, né, no olho dos jogadores, entendeu? Principalmente dos jogadores que jogam atrás, que procuram, né, transmitir, tem que transmitir alguma coisa a mais para o pessoal da frente. E aí a gente vê um monte de ovelhinha, né? Isso aí no futebol hoje em dia é muito difícil vencer, os caras passam por cima, como acabaram passando por cima de nós no segundo tempo, né? A gente conversou que o Soares, ele é um dos 10 maiores jogadores dos últimos anos, né? Mas o Soares hoje é no curto. Se você tira o curto dele, que ele tem ainda aquele pique para chegar na bola, você acaba controlando, porque não é aquele jogador de contra-ataque, de ir no espaço numa bola longa, né? Porque a idade vai chegando e não é dessa maneira que ele trabalha. E em 2 jogadas, né? Uma que ele foi no fundo e cruzou, e na hora do terceiro gol, a gente parecia boneco olhando ele fazer tudo que tinha que fazer. Você fez duras críticas ao time, né, aos jogadores. Agora, muito. Para o próximo jogo é o mesmo elenco que você conta. Muita. Não sei se para o primeiro, depois da abertura da janela, você já vai ter jogadores em condições. Como é que vai ser o trabalho com esses jogadores? Não, o trabalho vai ser o mesmo, porque são profissionais e estão errando, entendeu? Então, já falei na cara, falo todo dia e estou falando aqui agora, porque chega só da gente ter culpa naquilo que a gente faz. Então, assim, primeiro a culpa é de quem construiu o grupo, né? Quem montou esse grupo é o maior culpado, né? Porque os jogadores também não têm tanta culpa de estarem aqui. Se eles estão aqui, porque teve alguém que contratou. E se contratou errado, o cara também tem que assumir essa culpa, né? Essa culpa não pode ser só do treinador. Não existe, né, só o treinador sempre, em tudo quanto é lugar, né, acaba sempre pagando o pato. Na terceira rodada contra o Bahia, depois no vestiário, eu falei, se continuar assim, vai cair para a segunda divisão. E falei com todos os diretores que estavam lá, na frente de todos eles. Se continuasse a ter atuação como teve no jogo contra o Bahia, cai para a segunda divisão. E hoje não é diferente. E eles sabem. Então, eles têm que assumir a culpa, têm que ser um pouco mais homem dentro de campo e não fazer as cagadas que fizeram no segundo tempo. E vou trabalhar com eles bem a semana inteira. Hardcore. Soltou o verbo. Uma das entrevistas mais sinceras dos últimos tempos, hein? Lembra muitas as coletivas dos anos 90, dos anos 80. Comenta aí o que você achou, deixe seu like e seu comentário e até a próxima.